Gênesis capítulo 26, versículo 1 diz assim, ó: sobreveio fome sobre a terra, assim como tinha acontecido também nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrou-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Olha o que acontece no versículo 2, ó. O que estava acontecendo aqui em toda a terra, no caso nesse momento, nesse lugar específico? O que estava acontecendo ali, gente? Fome. Ou seja, a terra não estava produzindo. Diga, fome. Porque a gente tem que entender ou lembrar, né, que a base da economia era a agricultura, amados. Amém, queridos? A base da economia era a agricultura. E não adianta, nem hoje, que se nós podemos ter indústrias de uma tecnologia extremamente avançada, se a agricultura parar, todo mundo para de comer, todo mundo morre. Amém, amados? Então você imagina isso neste momento histórico. Então a terra não estava produzindo, e havia fome. Diga, havia fome. Fale assim, ó, havia escassez. Diga, era um tempo de escassez. Porém no versículo 2 a Bíblia diz: o Senhor apareceu para Isaque e lhe disse, olha aqui, amados, Deus dizendo para Isaque: não desça ao Egito. Olha para a pessoa que está chegando e diga assim, ó: nós precisamos entender. Eu sei que eu estou repetindo isso, mas é para a gente aprender, amados. Estamos num ambiente profético, amém, amados? Onde Deus fala conosco. Só que nós temos que entender que o não de Deus também é resposta. E todas as respostas de Deus, elas vêm para nos abençoar. Amém, amados? Então olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, ó: o não de Deus também é resposta. E todas as respostas de Deus, elas vêm a nós para nos abençoar. Diga, para nos abençoar. Amém, amados? Então se o não era para abençoar, se Deus dissesse sim para um filho mimado, ele ia quebrar a cara. Você está me ouvindo, sim ou não? O povo quebrou a cara, porque ele ficou, vamos voltar num outro texto agora. O povo quebrou a cara, o povo de Israel quebrou a cara, porque eles ficaram incomodando a Deus, que eles queriam um rei. E Deus queria ser o rei, o único rei de Israel. Então o que Deus fala? Então eu vou lhes dar um rei conforme me pedis. Um rei conforme me pedis. Por quê? E por que foi tão ruim? Porque às vezes nós pedimos aquilo que nós não precisamos. Às vezes nós queremos aquilo que não vai ser bom para nós. Você está me ouvindo? Diga amém. A Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Então nós temos que aprender a ouvir a Deus. Amém, igreja? Então Deus fala para Isaque agora, ó: não desça ao Egito, mas fique na terra. Em qual terra? Uma terra de escassez. Ei, você está ouvindo isso? Fica na terra que eu lhe indicar. Mas olha só o que Deus falou. Mesmo estando em escassez, mesmo estando em fome, fica na terra. Por quê? Habite nela e estarei com você. Estou usando a NAA, se alguém quiser me acompanhar. É a Nova Almeida atualizada, tá? É porque a revista atualizada, ela trouxe alguns termos ali que eu ia ter que não perder, né? Mas eu ia gastar tempo explicando coisa que aqui na NAA está bem claro. Amém, gente? Então não sei se dá para botar no telão. É a mesma. Oh, glória, vocês são muito rápidos demais. Habite nela e em consequência disso estarei com você. Em consequência disso o abençoarei. Então, meu irmão, nós temos que entender que a bênção de Deus está atrelada diretamente a ouvir a voz de Deus. Só esse lado aqui está bem crente hoje. Vou ficar mais para cá, gente, desculpa, tá? Olha, Lilson, eu vou ter que ir para lá agora, gente. Esse lado aqui ficou mais crente agora. Meu Deus do céu. Segura, porque esse lado vai subir já, gente. Olha só.
habite nela, ou seja, me obedeça, porque eu sei o melhor para você, Isaac. Ouça a minha voz, fique nessa terra de fome, e eu estarei com você e te abençoarei. Às vezes Deus vai nos colocar num lugar que aparentemente o que reina, o que predomina é escassez, mas é na escassez aparente que vem a fartura de Deus. Talvez hoje você possa estar vivendo um tempo, um momento de escassez, mas entenda, ali o Senhor está contigo, ou ali o Senhor está com você, usando agora aqui, da mesma forma que na NAA. E Deus continua: porque a você e a sua descendência darei todas estas terras. Por quê? Porque ele havia feito um juramento a Abraão, perdão. Olha só: darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Por quê, gente? Deus vai explicar. Deus vai explicar, amados. E Deus não deve explicação para ninguém. Amém, amados? Porque Ele é Deus, mas Ele faz em amor. Ele faz porque Ele ama os seus filhos. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: uau, como Deus te ama. E olha o que Ele fala: multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela, ou seja, a tua descendência, darei todas estas terras. Na sua descendência, Isaac, serão benditas todas as nações da terra. Por quê? Por quê? Por quê, igreja? Porque Abraão obedeceu a minha palavra. Porque Abraão, teu pai, obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Diga comigo: a terra não produzia. Diga: havia fome em toda aquela terra, havia escassez em todos os lugares. Você entendeu isso? Diga amém. Leia comigo o versículo 12 então. Isaac semeou naquela terra, uma terra que não dava fruto. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Porque o Senhor o abençoava. E por quê? Porque ele ouviu e obedeceu. Ele ouviu e obedeceu, ele ouviu e obedeceu, ele ouviu e obedeceu. Amados, desde o início essa está sendo a luta do diabo contra nós. É fazer com que nós venhamos a não obedecer a voz de Deus. Não comam daquele fruto. Vocês podem comer de tudo, só daquela árvore que não. Mas aquela árvore é tão boa, vocês tinham que experimentar um pouquinho. Não, mas o nosso Senhor diz para nós não tocar. Não, mas Ele está falando isso porque Ele não quer que vocês tenham uma visão como Ele. Ele não quer que vocês entendam, tenham entendimento como Ele. Eu acho que vocês deveriam tocar. Não, mas Ele disse: se nós tocarmos nós vamos morrer. Não vai morrer nada. Não é assim. Não é assim lá fora. Não, mas vai se envolver com droga. Não dá nada, cara. Tem um monte de empresários que usam droga, os caras estão lá grandão, não dá nada. O inimigo sempre vai tentar provar que o que Deus falou não vai surtir efeito. E ele tenta de uma forma ilusória, ou seja, usando de um ilusionismo. Ele tenta nos afastar do mover de Deus. E eu vou repetir, tem vezes que Deus vai nos colocar num lugar de escassez. Primeiro porque Ele quer o quê? Ele quer nos provar. Ele nos prova para quê, pastor? Por que Deus nos prova aí, ô profeta? Porque Ele quer nos ver aprovados. Ninguém pode ser aprovado sem não passar pela prova. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: se você está passando pela prova, é porque logo, logo, andando com Deus, você será aprovado. Você será aprovada. Aleluia, aleluia. Ei, 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 ei.
Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano, uma terra que estava em escassez, uma terra que não estava produzindo. Por que ele conseguiu então? Porque Deus era com ele. Porque o favor de Deus estava sobre Isaac. Diga, o favor de Deus estava sobre Isaac. Meu irmão, eu profetizo sobre a sua vida no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que este ano de 2023, se você permanecer na presença de Deus, se você permanecer na presença de Deus, você vai semear, você vai colher, mas não vai colher uma medida normal. A Bíblia fala que Isaac semeou e colheu a 100 por 1. Levante a sua mão bem alto e diga: meu Deus, faz em mim o que o Senhor fez em Isaac, porque eu sou espiritualmente descendência de Isaac. Diga: o Senhor tem promessa para com a minha vida. Não, fala com uma vontade. Diga: o Senhor tem promessas para com a minha vida. E eu, meu Deus, estou engajado em ouvir a tua voz e obedecer a tua voz. Isaac poderia ter contestado. Não, peraí, Senhor, tem que ter algum problema aqui, alguma coisa. Ou eu não estou ouvindo direito, ou o Senhor se enganou. Que afinal eu sou filho de Abraão. O homem que te ouviu, te obedeceu, Senhor. Ele cumpriu os teus mandamentos, ele cumpriu os teus estatutos, ele realmente te obedeceu. Tem alguma coisa errada. Por que o Senhor está mandando eu ficar num lugar estéril? Não vamos dizer estéril, mas um lugar de escassez. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Ele não contestou, gente. Diga para a pessoa linda que está ao seu lado, diga assim: Isaac não contestou, mas obedeceu. Diga: ele obedeceu. Diga: ele obedeceu, ele obedeceu, ele obedeceu. Às vezes Deus vai dizer para você: não reforma agora a casa. E a pessoa amarra um beiço. Deus não me ama. Que nem minha mãe, quando a gente fazia uma dessas, de amarrar um beiço. Arruma esse beiço aí, dá pra fazer um bife com isso aí, guri. Será que nós vamos realmente continuar a nos comportarmos como crianças mimadas? Que não sabem ouvir um não. Deus, eu quero ir para a direita. O Senhor está mandando para a esquerda, assim, porque na direita vai cair, cara. Na direita a tua família vai ficar fragilizada. Vai para a esquerda. Não, mas para a direita. Não, mas vai para a esquerda. Não, mas eu quero ir para frente. Não, mas agora Deus mandou retroceder, Ele quer que vá para trás. Ah, mas com Deus a gente não retrocede. Leia a Bíblia e você vai ver que muitas vezes Deus mandou retroceder, dar a volta e aí atacar. Tem gente querendo atacar agora, e o momento era daqui 2 dias, 3 dias, 1 mês, 1 ano, meu irmão. Deixa eu fazer uma pergunta para gente inteligente agora. Essa pergunta é para gente inteligente. O que você prefere? Esperar em Deus 1 ano ou detonar a sua vida em 1 ano? Todos nós sabemos a resposta, mas quantos de nós estamos fazendo dessa forma? Levanta sua mão direita e diga: meu Deus, pode ser até mais que 1 ano, mas eu quero ouvir a tua voz e quero obedecer. Senhor, eu quero a tua presença. Eu não sei se a gente canta, Mateus, uma canção que diz, acho que cantaram lá no retiro: tua presença vale mais do que... Agora não lembro como é que é a letra. A gente canta essa? É. Nós vamos cantar essa aí no final, gente. Obrigado, Mateus. A presença de Deus vale mais do que qualquer coisa, gente. Do que fama, do que dinheiro. A presença de Deus. O que estava fazendo? Ei, o que estava fazendo a terra dar fruto? Não um fruto normal, a 100 por 1. A presença de Deus, a bênção de Deus, irmão. Então, faça tudo, ou que você tem que perder tudo para você ter a presença de Deus. Quem perde para ter a presença não perde, ganha. Você está me ouvindo? Diga amém. Diga assim, ó, comigo então: eu entendo que quem perde para ter a presença
a presença de Deus, esse não perde, mas ganha. Você está me ouvindo? Diga amém. Olha o texto, continua, gente. Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano, 2023, meu irmão, eu profetizo que você não vai semear esse ano para colher o ano que vem. Você vai semear esse ano, vai colher esse ano e a partir deste ano. É só isso que você pode fazer, meu irmão. É só isso que você pode fazer. Vai lá e glorifique esse Deus. Recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Isso aqui fala do favor de Deus. Quando nós temos o favor de Deus, queridos, tudo que nós colocamos a mão é bem sucedido. Você pega água para vender na esquina, Deus te faz próspero. É isso, é desse jeito. Você abre uma lavagem de carro, Deus te faz próspero. Deus começa a botar gente, carro para lavar que você não dá conta. Quanta gente, hoje está Silvana, daqui a pouquinho nós vamos apresentar a princesinha, gente. Desde que eles começaram a ouvir a voz de Deus e andar debaixo da unção que Deus colocou nessa igreja aqui, amados, ela não dá conta de atender no salão dela, gente. Ela não dá conta, eu falo com muito respeito, é uma cidade do interior, queridos, bem interior, onde as pessoas não têm tanto um costume, mas Deus está gerando esse costume. Se Deus pega uma terra que não dá fruto, e aí um homem abençoado, uma família abençoada, para naquela terra, aquela terra se torna abençoada. Às vezes, ai profeta, vem orar pela minha casa. Meu irmão, se você for uma bênção mesmo, sua casa também é uma bênção. E pronto, acabou. Pronto, acabou, meu irmão. Se você levar a bênção de Deus, a unção de Deus, tudo cai. Ah, profeta, eu vou sair do meu trabalho, porque lá é tudo tudo do ocultismo. Ei, Deus te colocou lá para você ser luz, meu irmão. Não precisa sair de lá. Ah, mas vai pegar em mim. Não pega, irmão. Contra Israel de Deus não vale encantamento. Não vale, não vale, não vale. Uma vez, esse era apóstolo Reinhard Bonnke. Esse homem estava na África, prestes a realizar mais uma das suas gloriosas cruzadas. Eu estive em algumas. Na última que eu fui, numa das noites, tinha quase 1 milhão de pessoas reunidas para louvarem ao Senhor. Tenho foto, vídeo, gravado, coisa tremenda. E ele para no hotel, ele vai dormir à noite. Na noite que antecedia então a última noite. E vieram todos os... Eu falo com respeito, tá, gente? Se você pratica isso, não tô falando contra. Só que essas pessoas fizeram contra. Vieram, se juntaram todos os bruxos de toda aquela região. Isso está registrado inclusive nos livros, gente. Todos os bruxos daquela região se reuniram na volta do hotel inteiro, todos nus. E ele começou a ouvir aquele som, aqueles barulhos característicos dos rituais. E ele abriu a janela, olhou lá para baixo e disse: ué, todos peladões? Ele disse que olhou e disse assim: vocês vão me desculpar, mas eu vou ter uma noite maravilhosa de sono. E foi dormir. Era de manhã, eles continuavam lá. Foi uma das noites, a noite que veio depois, quando ele abriu de manhã assim: eu abençoo vocês, vocês devem estar tão cansados. Eu abençoo vocês, eu abençoo. Ele era bem assim, gente. Então ele foi dormir sem medo, porque com ele mais são os que estão conosco do que os que estão com ele, gente. Maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo, gente. Ei, vamos mudar a mentalidade, gente. Vamos mudar ou não vamos? Ou vamos ficar engatinhando pro resto da vida? Medo disso, medo daquilo, medo de não sei mais o quê. A Bíblia diz que o diabo está onde?
debaixo dos nossos pés. Olha para os seus pés e diga: uau, um capiroto está ali debaixo. Então aproveita e pisa, irmão. É o que a Bíblia está falando, é o que a Bíblia está falando, é o que a Bíblia está falando. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que a Manancial ensina, é o que a Bíblia está falando. Então essa era a mentalidade que Isaac tinha. Pegou aquele solo. Deus deve ter esquecido de mim. Me colocou nesse solo horroroso. Meu pai foi tão obediente, olha o que eu estou colhendo. Eu não sei nem se ele tacou as pedrinhas para os lados, só sei que ele começou a semear. Porque ele tinha certeza de que as promessas de Deus não são palhaçada. Não são conto da carochinha, não são conto para fazer a criança dormir. São verdades absolutas e imutáveis. Ele sabia que ele ia plantar, ele ia colher. Eu pergunto: você sabe que você vai plantar e você vai colher, sim ou não? Mas você acha que você vai colher em que medida? Quem falou isso? Tinha que ser, né? O homem morava, esse aqui, o seu Wilson. Ele foi uma das primeiras respostas que o Espírito Santo trouxe para o nosso ministério. Lá na minha direita tem outra. Irmão Wilson morava em Floripa, uma quadra do mar, vida resolvida, aposentado, tranquilinho, de manhãzinha, caminhadinha na beira da praia, uma quadrinha, amados. Sabe aquelas praias de Santa Catarina? São bem feias, né? Aquelas águas verdes, coisa feia, né, gente? Aí ele ia lá para caminhar naquela água esverdeada, né? Todo dia de manhã, mas ele viu que havia um mover aqui, amados. Ele disse: tem dois motivos. Tem um mover especial de Deus naquele lugar. E outra, minha família mora lá perto. Prainha, Canasvieiras. Fui. E ele veio. E hoje ele mora aqui, amados, para participar desse mover. Você pode glorificar a Deus por isso, meu irmão? Nem mais forte para Jesus, amados. Ana Silvia morava no Acre. Deus mostrou para ela um avivamento acontecendo na igreja, meu grande amigo, o profeta Vinícius Iracete. E aí aconteceu que ela veio para Santa Maria para morar lá. E um dia nos conhecemos num hotel aqui em Porto Alegre. Estava tendo um evento do profeta. E eu fui lá, eu não ia, eu estaria viajando. No final acabei não viajando, e o profeta tinha me convidado para estar lá. E eu disse: profeta, não vou conseguir, tem uma viagem. E a viagem foi cancelada. Eu fiquei tão triste, gente. E fiquei sem cara de ligar para ele. Quando deu umas 11 e pouco, o profeta Gilberto: e aí, mano, onde é que você está? Eu disse: cara, tu não vai acreditar, estou em Porto Alegre. Ele: não, então você tem que vir para cá. O profeta Vinícius perguntou de você de novo. Eu disse: cara, então estou rindo, cara. E eu tinha orado de manhã: Deus, não é que eu não quis estar com eles, o Senhor sabia que eu tinha uma viagem. E eu lhe pedi, e Deus fez. Só que eu fiquei sem jeito. Fui, amados. Conheci a irmã Ana Silvia lá. E quando ela me contou a história dela, Deus me disse: ela vai mudar e vai trabalhar com vocês na Manancial. E assim Deus fez, amados. E tem outros que Deus está movendo, tem outros que Deus já moveu. Cadê o povo do litoral? Morava em Imbé, tudo certinho, beirinha da praia. Gente, é gostoso, né? Deve ser maravilhoso morar na praia. É ou não é verdade, gente? Pois é, mas eles acharam mais maravilhoso vir para cá, para Forno Alegre, para poderem viver de perto esse mover aqui. Quem prefere, pode aplaudir Jesus. Quem prefere o mover, vive esse mover. Você está me ouvindo? Diga amém. Você está me ouvindo? Diga amém. Então Isaac entendeu, queridos, ele tinha essa mentalidade: não, eu vou plantar e vou colher.
Meu irmão, você vai plantar esse ano e você vai colher medida recalcada, sacudida e transbordante. Aleluia. E se Isaac não tivesse obedecido? E se Isaac não tivesse obedecido? Se ele tivesse dito, não, olha só, Deus, com certeza, ou Deus se equivocou, ou eu que não estou entendendo bem. Porque não é possível, meu pai obedeceu tudo, todos os mandamentos, estatutos, obedeceu a Deus, ele ouviu a Deus e obedeceu, então, eu quero a minha bênção agora. Deus disse, fica na terra que eu vou te apontar. E assim ele fez, ele obedeceu e Deus o abençoou. E termina assim, ó. Ele enriqueceu. E depois de enriquecer, o que a Bíblia diz? Continuou prosperando e ficou mais rico ainda. Ficou riquíssimo. Alguém vai dizer, então essa aqui é daquelas igrejas que só pensam em dinheiro. Não, mas é uma igreja que entendeu que o favor de Deus, que é um texto bíblico, a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Queridos, isso é texto bíblico. Se você não quer ficar rico, amém, mas não atrapalha quem quer. Não fica botando caraminhola, não fica botando minhoca. Ah não, o evangelho é um evangelho de humildade. Então me diga que versículo é esse. Isso foi uma mentira que lhe contaram. Porque humildade não tem nada a ver com ter ou não ter dinheiro. Você está entendendo? Tem muito pobre que não é humilde. E tem muito rico que é mais humilde do que muitos que estatisticamente são pobres. Então o reino de Deus é um reino de humildade. Mas humildade não quer dizer ter ou não ter dinheiro. Não acredite e não aceite essas mentiras do diabo. Diga a Deus, eu quero viver a tua prosperidade. Senão o que a gente faz com esse texto que é direto? Que o Senhor se alegra com a prosperidade do seu servo. Esse texto não precisa de semântica, não precisa de interpretação, é só uma questão de leitura. O Senhor se alegra com a prosperidade do seu servo. Como diz o profeta Micael, pronto final. E pronto final. Olha para o professor do seu lado e diga, isso é Bíblia. O Senhor se alegra com a prosperidade dos seus servos. Aí alguém vai dizer, mas profeta, olha, eu já estou aposentado, como é que eu vou enriquecer de agora para diante? Deus pode lhe dar entendimento de investimentos. Deus pode fazer aparecer oportunidades que você não sabia que existiam. Você está ouvindo isso, meu irmão? Só que só vai aproveitar quem acreditar e se posicionar. Eu vou contar dando os nomes aqui, tá, gente? Aos irmãos. O Alexandre e a Val. Eles têm uma empresa, duas na verdade, e eles precisavam comprar uma máquina. Só que era um investimento que não estava cabendo no bolso nessa hora. Mas é aí que está, não precisa caber no nosso bolso. Tem que estar no coração de Deus. E aí quando está no coração de Deus, não depende do nosso bolso, depende do bolso dele. E Ele é o dono de todo ouro e de toda prata. Amém, igreja? Eu creio. Deus vai abrir portas onde você não enxergava nem parede antes. Deus vai fazer você colher até onde você não semeou, meu irmão. Porque se Ele pode pegar Isaac e fazer ele colher a 100 por 1 numa terra que não dava nada. Ou seja, escute isso, todos os demais estavam semeando e ninguém estava colhendo nada direito. Mas Isaac, cheio da bênção de Deus, cheio do favor de Deus, semeou e colheu, mas não colheu normal, colheu a 100 por 1. Mas é só isso que você pode dar, meu. Eu falei que ele colheu a 100 por 1, meu amado. E o que nós estamos falando hoje é profecia sobre a sua vida.
Aí eles precisavam dessa máquina. E segunda-feira agora, eles se posicionaram. E oraram ainda mais forte. E disseram: Deus, nós precisamos desta máquina. Porém, só o Senhor pode fazer algo. Como eles já estavam precisando, eles já sabiam dos valores, já tinham visto orçamento com todos os lugares, já sabia como é que era para fazer com o valor de entrada, quantas parcelas, os juros absurdos que estavam pedindo. Então eles sabiam onde eles estavam pisando. Mas eles oraram com fé. E Deus fez vir à memória uma possibilidade. Eu profetizo que Deus vai fazer isso na vida de todos nós aqui. Deus vai começar a abrir portas. Deus vai dar oportunidades até onde não existia. Quem recebe isso, diga amém, meu irmão. Sabe o que aconteceu? Eles lembraram, ligaram, e simplesmente o negócio começou a acontecer. Numa entrada que era tranquila para eles pagarem, com parcelas e valores de parcelas maravilhosos que eles podem encaixar. E detalhe, aí é o sobrenatural total de Deus. Sem nada de juros. Sem nada de juros. Quem é que vende sem cobrar juro, meu irmão? Só que a bênção não parou por aí. A máquina é muito melhor, muito mais potente, muito mais moderna. Colheram a 100 por 1. Quando Deus põe a mão, eu profetizo sobre a sua vida, Deus colocando a mão sobre a sua vida, sobre os seus filhos, sobre os seus netos, e até o tempo quando o nosso mestre voltar para nos buscar. Se nós ouvirmos a sua voz e obedecemos, vamos buscar a presença dele, amados. Vamos buscar a presença dele. Veja que Isaac não orou por chuva, Isaac não orou por uma nova terra, ele simplesmente ouviu e obedeceu. Deus fez surgir, sei lá, dentro daquele solo, todos os nutrientes que as plantas precisavam. Deus fez surgir naquele solo a umidade necessária para aqueles frutos não tão somente surgirem, ou aquela semeadura frutificar, mas frutificar de uma forma especial, de uma forma sobrenatural. A bênção de Deus na sua vida será assim sobrenatural. Se você recebe, diga: Deus, eu recebo. Melhor, diga: eu creio, eu recebo, eu tomo posse, em o nome de Jesus. Você pode ficar de pé, meu irmão. Pode aplaudir a Jesus então também, aleluia. Mais forte para Jesus, mais forte. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Mais forte, meu irmão, mais forte. Porque é desse jeito que Deus vai fazer na sua vida. Ei! Mas para Deus fazer, você vai ter que semear. A terra é ruim, semeia. A terra é seca, semeia. A terra é rochosa, semeia. A terra está cheia de espinhos, semeia. Porque sem semeadura não tem colheita. Deus não disse, escute. Deus não disse para Isaac: procure uma terra fértil, procure uma terra produtiva. Ele disse: não, escute o que eu estou dizendo. Fique na terra que eu apontar. O que isso serve para nós? Ouvir e obedecer, ouvir e obedecer, ouvir e obedecer, ouvir e obedecer. Entenda os sinais que Deus está lhe dando hoje. Entenda as coisas que Deus falou com você hoje. Entenda as coisas que Deus vai falar com você amanhã. Ah, mas lá atrás eu entendi que Deus tinha falado comigo. Não, peraí. Calma, eu tenho certeza que hoje você está melhor do que ontem. Talvez ontem você não tenha ouvido direito. Talvez ontem você tenha pedido para Deus algo que não era para você ter pedido. Porque assim como Deus deu para Israel um rei conforme o que eles queriam, Deus muitas vezes nos dá aquilo que nós queremos, porque nós não estamos abrindo mão do que queremos.
E aí perdemos o que Ele tinha preparado para nós. Diga: Senhor, eu abro mão dos meus sonhos, do meu orgulho, eu abro mão dos meus medos, e eu entendo o novo que o Senhor faz na minha vida.